Nesse vídeo aqui eu quero fazer um alerta para todos os investidores da Bolsa de Valores, um alerta sobre os próximos meses, sobre os próximos anos, que pode te fazer poupar centenas de milhares de reais, tendo um potencial maior de retorno se você entender esse alerta e agir com base nele. Então presta muita atenção aqui nesse vídeo. Então, para chegar nesse alerta, eu preciso construir algumas bases para que você entenda ele e consiga tomar boas decisões com base nele. A primeira base é sobre um conceito chamado Behavior Gap, que eu vou te explicar com uma história bizarra que rolou nos Estados Unidos. Década de 2000, uma década horrível para os americanos na média, né, economicamente falando e falando em termos de bolsa de valores, em que o índice S&P 500 meio que caiu 1% ao ano, tá? O gráfico de performance foi muito ruim, foi mais ou menos esse aqui. E os motivos são vários, né? Primeiro, em 2000, primeiro ano da década, estourou a bolha.com, causando enormes prejuízos para a maioria dos investidores. Depois, em 2001, teve o atentado, né, de 11 de setembro. Depois começou a guerra ao terror. Guerra é caro, faz mal para a economia. Aí no final da década estourou a bolha do subprime, mais uma crise, enfim, aconteceu isso aí com o S&P 500. E foi uma década muito ruim, inclusive, tá? Para o brasileiro que investiu em ações norte-americanas. Sim, é muito bom investir em ações norte-americanas por longo prazo, mas às vezes em períodos de 10 anos dá ruim. Foi isso que aconteceu aqui, ó. Nesse período de 10 anos, o cara que investiu lá em 1999 ou em 2000, ele ficou 10 anos no 0 a 0. Mas o grande ponto é que o S&P 500, ele é o índice, né? E dentro desse índice tem ações que vão bem, tem ações que vão mal, tem ações que vão muito melhor do que o índice, ações que vão muito pior do que o índice. E o fato é que nessa década teve um gestor de fundos que foi o melhor gestor da década. O fundo dele rendeu 18% ao ano. Nenhum fundo foi melhor do que ele, né? O S&P caiu mais ou menos 1% ao ano. O cara fez a carteira dele render 18% ao ano e multiplica por mais 5 vezes o patrimônio de quem investiu. Então, o cara que investiu $100 mil acabou a década com $500 mil. Uma década horrível, né? Então, porra, esse gestor fez um baita trabalho. Agora, qual o ponto, tá? Uma coisa é o desempenho de um fundo de investimentos, um veículo que você, investidor, pode comprar, pode vender quando você quiser. Outra coisa bem diferente é o desempenho dos investidores nesse fundo, porque esses caras compram quando quiserem. Se eles comprarem na alta e venderem na baixa, o desempenho deles vai ser pior do que o desempenho do fundo. Se eles comprarem na baixa e venderem na alta, vai ser melhor. O que esses caras fizeram? Compraram na alta, venderam na baixa. E embora o fundo tenha rendido 18% ao ano, na média, os investidores viram a carteira cair 11% ao ano. Por que isso, tá? Porque lá em 2007, quando o fundo tinha rendido 80%, os investidores pensaram, cara, esse fundo é bom. Eles entraram lá nas suas plataformas de investimentos, ordenaram os fundos dos que mais rendiam para os que menos rendiam e compraram muito dinheiro nesse fundo. Investiram 2,6 bi de dólar. No ano seguinte, o fundo caiu 48%. É claro, né? Crise do subprime. E aí, o que esses caras fizeram? Resgataram 750 milhões de dólares. Então, tipo, eles investiram 2,6 bi, esse 2,6 caiu pela metade, né? Passou a valer 1,3, e desses 1,3 os caras resgataram 750. E aí foram entrevistar o gestor do fundo, né? E perguntaram... Mas aí, Ken, o que tu acha aí que contribuiu para esse resultado do fundo? E o cara falou algo mais ou menos assim, cara, uma quantidade enorme de dinheiro entrou no fundo quando ele estava no seu topo histórico de rentabilidade. E eu não sei o que falar sobre isso, né? A gente não tem controle sobre o que os investidores fazem. Enfim, o mesmo aconteceu no Brasil. Tá? A gente fez um estudo de Behavior Gap, olhando aí para um fundo do Itaú, para um fundo da IP Capital Partners, para um fundo da Dynamo, que a única diferença aqui é que o fundo da Dynamo não está sempre aberto para aportes, então você só pode botar dinheiro nesse fundo quando o gestor quiser que você coloque, ele te dá a opção de aportar, você não pode investir sempre que você quiser, como no caso do Itaú e da IP. E aí olha só o que aconteceu, né? No fundo do Itaú, os cotistas quase não tiveram retorno, enquanto o fundo rendeu 10% ao ano quase. Na IP, o fundo deu 13% ao ano e o investidor médio teve um retorno de 11,9%. E na Dynamo, que o investidor só podia comprar quando o gestor abrisse a possibilidade, o fundo rendeu 15% e o investidor rendeu 16%. Ou seja, o Behavior Gap existe no Brasil. Em outras palavras, isso aqui tem mais a ver com o comportamento dos investidores do que com qualquer outra coisa. E é sobre o comportamento meu alerta, que eu já vou chegar lá, não sem trazer outra evidência por trás desse alerta. Que esse erro de Behavior Gap não é só quando você decide quando comprar e quando vender, né? Tem outro fato aqui que eu quero ilustrar, que eu li num livro chamado The Geometry of Wealth, que basicamente ele conta uma história de dois fundos da gestora Vanguard que replicam o S&P 500. Né? E desde que esses fundos foram criados, até o autor escreveu o livro, eles renderam 6,9% ao ano. Qual a diferença entre esses dois fundos? Né? O de código VINIX é uma versão do piloto automático, em que o investidor
cria um plano de aportar todos os meses um determinado valor. O outro fundo, que tem a mesma carteira, de código VFINX, ele é discricionário, então o investidor escolhe quando vai aportar. Olha que loucura, né? No VFINX, embora o fundo tenha rendido 6,8% ao ano, o investidor viu um retorno de 4,3%, ou seja, teve um behavior gap de 2,5%. No outro fundo do piloto automático, o VINX, o fundo rendeu 6,9% ao ano e o investidor viu seu patrimônio render 7,7% ao ano só por investir de forma automática todos os meses. Essa diferença é gigantesca, né? Se tivesse investido $100 mil na versão piloto automático, você teria ficado com $260 mil ao final desse período. Se tivesse investido $100 mil no fundo, né, que você escolhesse quando comprar e quando vender, e tivesse behavior gap, você teria ficado com $160 mil, ou seja, uma diferença de todo o capital inicial. Diferença muito alta. O que nos leva aqui para a raiz de todos os males dos investidores, que são os comportamentos deles. E o grande ponto aqui é você entender que você é enviesado, você é cheio de viés comportamentais, tá? E eu não falo para baixar aí a tua moral, eu também sou, todos os seres humanos são. E tem vários exemplos e estudos que mostram como nós somos enviesados. O primeiro exemplo é o seguinte: se eu te falar que uma raquete e uma bolinha de tênis juntas custam R$110, e se eu te falar que a raquete custa R$100 a mais que a bolinha, e te perguntar rapidamente quanto é que você acha que custa a bolinha de tênis, você vai pensar, vai responder algo como R$10. Se você fez isso, comenta aqui abaixo, tá? O que é um atalho da decisão, e parece muito lógico responder isso, só que não foi isso. Porque se a bolinha custasse de fato R$10, e a raquete custa R$100 a mais que a bolinha, a raquete custaria R$110 e os dois somados custariam R$120. Então a resposta correta é que a bolinha custa 5. A raquete custa 105 e os dois somados custam 110. Esse exemplo é para te mostrar como um viés é uma forma de atalhar uma decisão aparentemente muito lógica, mas que nos faz ter conclusões erradas. E tem alguns viés como o viés da ancoragem, né? E tem um estudo brilhante nos Estados Unidos que pegou 2 grupos de pessoas, botou em 2 salas diferentes e os 2 grupos foram expostos à mesma oferta. Eles falaram, olha, tem aqui uma linda torradeira Black & Decker que tosta o pãozinho em 2 minutos, ele fica crocante, fica bom, você começa seu dia muito bem com um pãozinho tostado pela Black & Decker. Aí o primeiro grupo teve que responder uma pergunta: quanto você pagaria por essa linda torradeira? Aí os caras botaram lá, né, quanto eles pagariam. O segundo grupo teve uma pergunta antes dessa, que é: quais são os seus 2 últimos dígitos do seu CPF, né, o seu Social Security Number? E o cara botava lá os 2 últimos dígitos do seu CPF e depois, quanto você pagaria por essa torradeira? E olha só que louco, tá? Os caras que tinham os 2 últimos dígitos do CPF superiores a 50, estimavam que a torradeira custava mais caro. Eles estimavam que ela custaria $32,50, enquanto os caras com os 2 dígitos menores e os caras do outro grupo estimavam na média que a torradeira custaria $25. Ou seja, o viés da ancoragem. Esses caras que tinham números altos no CPF, dígitos altos, eles se ancoraram num número aleatório, né, muito alto, para a partir daí, a partir dessa âncora, tomar uma estimativa de quanto é que custava uma coisa aleatória, tipo, por exemplo, seria essa nossa cafeteira aqui, e chutaram mais alto. Tem você manter uma ação até empatar, que manter ela só porque caiu na tua carteira, é o viés da ancoragem. Mas o fato é que o meu alerta é o seguinte: automatize as suas decisões. Não deixe elas serem decisões qualitativas, que dependam do seu julgamento, da sua visão sobre para onde vai o dólar, para onde vai a economia, para onde é que vai as ações dessa empresa. Automatiza tudo, cara. Automatiza quanto investir por mês, quando comprar um ativo, quando vender um ativo, quais ativos comprar. Torne-se um investidor sistemático, que opera apenas com base em sistema. Tá? É isso que a gente faz aqui no Clube do Valor. Todas as nossas decisões são sistemáticas. Eu não estou querendo puxar a sardinha para o meu lado, tá? A gente toma decisões sistemáticas porque antes disso eu entendi essa lógica dos viés comportamentais. Eu vi que eu tomava um monte de decisão errada, que eu fazia um monte de cagada investindo, e automatizar, sistematizar foi a solução para eu deixar de fazer cagada. Então tem uma estratégia para saber quais ações comprar, quando vender. Tem uma estratégia para saber como montar sua carteira, quando comprar uma classe de ativos, quando vender uma classe de ativos. Nossa estratégia de seleção de ações, ela está disponível, toda escrita no e-book, que está gratuito por hora. Vendo esse vídeo, esse e-book é gratuito, só apertar aqui e baixar a nossa estratégia de seleção de ações. Nossa estratégia de investimentos como um todo, de alocação de ativos, é uma estratégia que baseia-se em você, primeiro, definir uma alocação de ativos ideal, como essa que está na tela, e depois, quando a sua carteira embaralhar, como esse exemplo aqui, fazer o rebalanceamento, é uma estratégia que a gente aplica na gestão dos nossos clientes de wealth e também é automatizada. E aí, se você quiser saber como eu posso te ajudar a automatizar as suas decisões de investimento, vou te dar 2 opções aqui. A primeira, um vídeo gratuito aqui no YouTube, muito bom, muito completo, modéstia à parte, em que eu explico como eu investiria R$1 milhão hoje.
E vale para quem tem 1 milhão, vale para quem tem 2, 5, 10 milhões, mas vale também para quem tem 100 mil, para quem tem 20 mil, porque a estratégia automatizada é praticamente a mesma. Você tem que sair desse vídeo e assistir esse próximo. E outra coisa com que eu consigo te ajudar é com uma sessão gratuita de análise e diagnóstico de carteira. Eu consegui vagas para quem está assistindo esse vídeo aqui, uma sessão com um especialista do Clube do Valor, profissional credenciado, em que ele vai olhar para a tua carteira, te mostrar o que está bom, o que está ruim e fazer sugestões de melhoria. Por que isso é gratuito? Onde é que está a pegadinha? Não tem pegadinha. É gratuito porque ao final dessa sessão a gente vai fazer, sentir encontrar valor para agregar para ti, é claro, uma proposta para você se tornar nosso cliente de Well. Mesmo com a gente fazendo essa proposta no final, a taxa de aprovação desse processo de análise gratuito de carteira é de 94%. Se você tem um bom patrimônio, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, você precisa fazer isso agora. Vou deixar o link aqui para você preencher um rápido formulário, solicitando sua análise de carteira, e o vídeo que eu falei que é bem complementar a esse, vou deixar linkado aqui. Era isso, um grande abraço e até mais.